Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui diferente, como você pode perceber, mas no formato podcast, com dois convidados muito especiais para a gente falar de Fórmula 1, de categorias de base, também de kart. Vai ser um papo muito legal e agora eu quero apresentá-los para vocês, começando pelo Ricardo Gracia, que é o pai do Ricardinho Gracia, piloto da Fórmula 4. O Ricardo Gracia é o responsável pelo Speed Park, cartódromo mais moderno, eu diria, da América do Sul, né? Um dos cartódromos mais modernos do mundo, e está aqui com a gente para bater esse papo também. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, estamos muito felizes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder falar daquilo que a gente ama, né? É isso. Depois eu vou querer saber o que veio primeiro, a paixão do Ricardo ou do Ricardinho por automobilismo. Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade, Thiago. É um prazer, como meu pai falou, a gente está aqui e falar do que a gente gosta. Então, é isso. Imagina, o prazer é nosso, especialmente para a gente entender um pouco melhor como é que está essa fase aí de Fórmula 4 Brasil, categoria que era necessária para desenvolver os talentos aqui no nosso país, né? A gente sabe que você corre também no exterior, mas aqui é onde dá para se desenvolver exatamente, né? Buscar um melhor ritmo, buscar uma melhor quilometragem. Mas eu fiz a pergunta e eu quero saber, quem que gostava de automobilismo? Quem que gostou de automobilismo primeiro, você ou seu pai? Pode falar, pai. Pode? Pode. Na verdade, assim, eu corri de motocross, né? Uhum. Então, eu sempre quis, sempre gostei e não tinha condição de comprar moto. Então, aí quando eu comprei a primeira moto, comecei a correr e aí o Ricardinho veio a nascer. Quando ele nasceu, aí vem aquela situação, né? Putz, adoro moto, acho fantástico o esporte, mas machuca, né? Sim. Motocross é comprar a moto e fazer o seguro mais do que o automobilismo, né? Os dois machucam. Exato. E aí eu decidi vender tudo. Né? Vendi tudo e falei assim, pô, que legal, não vou ficar um tempo sem fazer nada. Mas aí eu levei o Ricardinho para ver um treino dos meus amigos que estavam correndo de moto e ele ficou pedindo a moto. Pai, eu quero a moto que voa, quero a moto que voa, aquela moto que voa. Eu falei, vixe, acho que eu arrumei um problema para mim. Aí tem um cartódromo perto de Birigui, em Penápolis, mas muito pequenininho e tal. E tinha uns caras que andavam lá. Falei, pô, eu vou levar ele no kart, porque ele era muito competitivo em tudo, né? Aí liguei para um amigo meu e falei assim, ô Paco, você tem como montar um kart aí pra gente andar? Não, Ricardo, vai lá que lá tem. Aí você dá uma volta e vê se gosta. Aí levei ele lá, botei ele no meu colo, dei uma volta com ele e consegui convencer ele a trocar a moto pelo kart. Uhum. E aí que começou. Então, na verdade, a gente foi pro automobilismo. A gente gosta de corrida, gosta de competição e foi para o automobilismo kart quando ele começou a andar. E aí a gente fazia as corridinhas regionais ali, né? E aí ele começou a se destacar, andar bem e tal, e sempre muito competitivo. Quando ganhava, comemorava, quando perdia, chorava. Né? Então a gente foi evoluindo. Então assim que a gente começou. Então uma paixão que já existia por competição, que foi canalizada para o automobilismo através do kart. Basicamente, a tua vida inteira, então, você já se lembra dentro do automobilismo, dentro do kart. Sim, como meu pai falou, da moto, não muito, porque eu era muito pequeno. Eu comecei no kart com 6 anos, o profissional com 8. Mas eu me lembro, sim, de ir com ele nas pistas lá em Penápolis mesmo, que era onde só depois dos 8 que eu comecei a sair de lá, que eu só andava lá por hobby, 6 anos. Então eu me lembro bem dessa época. Você está com que idade agora? 17. 17. A idade mínima para competir de carro no Brasil é de 15 anos, né? 15. O carro é 15. Campeonatos FIA. Como é que foi essa decisão, Ricardinho, de sair do kart para o Fórmula? E mais do que isso, como é que foi essa adaptação? Então, eu saí, esse está sendo meu primeiro ano de Fórmula 4. A gente saiu do kart ano passado, eu estava correndo na Europa, eu corri o Campeonato Mundial, o WSK e o Campeonato Europeu, junto com a Forza Racing. Tivemos bons resultados, era sempre entre os top 5, a gente não conseguiu nenhum título ainda naquela época. Mas aí depois veio a ideia, como o Mundial de Kart estava passando no Brasil, a gente estava planejando em fazer o Mundial de Kart, que ia ser no Speed Park mesmo, ano passado. Mas aí como cancelou o Mundial, a gente falou, então já como cancelou o Mundial e marcou para esse ano que aconteceu em Nápoles, na Itália, nós já decidimos ir para a Fórmula 4. Falamos, já vamos para o automobilismo começar a treinar. E também porque esse ano foi o primeiro ano da Fórmula 4 Brasil. Então a gente já encaixou a oportunidade de começar nas Fórmulas, já correndo no Brasil também. E como é que foi a adaptação para o carro de Fórmula? Você sentiu ali Você conseguiu pódio e vitória na tua primeira participação na Fórmula 4 aqui no Brasil. Como é que foi essa adaptação e por que ela foi tão mais, como é que eu vou dizer, suave em termos de resultado para você? Cara, eu digo que é porque foi tudo muito novo. Foi a mesma coisa você pegar um cara que nunca andou de kart e colocar ele para andar e falar vai. Foi a mesma coisa que eu senti. Eu assustei até um pouco no começo, porque, tudo diferente.
Posso falar que do kart que você tira, o que eu tiro de experiência do kart para levar para o Fórmula 4 é só a questão de corrida, o saber o que fazer na corrida de ultrapassagem, respeitar bandeiras, essas coisas. Mas questão de freada, curva, é tudo diferente. Você chega no autódromo, a curva é muito maior, a curva tem 3 fases de entrada, saída e meio. Então, acho que foi bastante diferente. O que eu penso que me ajudou, que você falou, para a adaptação ser mais suave, foi a questão de treinos mesmo, de eu conseguir ter bastante treino, eu consegui ter bastante contato com o carro, ajuda do meu coach também, que já era piloto de Fórmula, então eu acho que isso me ajudou bastante. Ricardo, a gente sabe que pai de piloto geralmente tem aquele apelido de piloto frustrado, né? Que bota no filho todos os recursos que muitas vezes ele não teve, muitas vezes procura as oportunidades que ele queria e que ele não teve. Então eu queria saber de você exatamente como é que você pode trabalhar com um filho piloto, o que você pode contribuir com ele e o lado que você prefere ficar mais distante, que você sabe que é ele que tem que resolver. Como é que é essa administração dessa participação do pai piloto? Eu toquei a situação, vamos dizer assim, no kart ainda com uma posição de pai, até um certo momento. Depois eu já comecei a entrar dentro de um processo de profissionalizar. Então, quando o Ricardinho foi para a Europa pela primeira vez, a gente já começou isso numa etapa profissional. Então, eu já tinha todo um trabalho planejado da carreira dele, né? Então, o ir para a Europa também já era parte do planejamento. Passar por 3 equipes diferentes era parte do planejamento, porque vai pegar equipes diferentes, né? Sempre. Então, toda essa experiência da fase do aprendizado da base, a gente foi planejando e colocando. Vamos para uma equipe mais forte, depois vamos para uma fraca e vamos para uma forte. Agora, no carro, a mesma coisa. A gente já está agora nessa fase, que é a fase de base, a Fórmula 4 é base, é aprendizado. Também, aonde eu já tenho uma atuação mais profissional como busca de patrocínio e apoio, né? Então, eu sou o apoio. Ele é dono da empresa dele, a empresa dele é que gere todas as ações que ele faz. Então, tem todo um time de assessoria, coach, preparador físico, né, assessoria de imprensa. Então, tem tudo que está por trás dessa carreira. Então, eu consigo ficar como pai também em alguns momentos. Isso é legal. Mas não aquele pai que bota pressão. É aquele pai que dá apoio. Então, isso que é legal, porque ele, por si só, já tem a sua própria pressão de querer vencer, né? Então, não precisa ter mais pressão do que a própria do piloto. O que você falou, uma característica importante que você observou nele, que é a competitividade desde criança. E acho que isso, a partir daí, já conduz o cara para melhores resultados e também para buscar os melhores caminhos na carreira, né? Agora, você falou, você está com 17 anos. Quero puxar um tema aqui, já falando um pouquinho mais de Fórmula 1, agora entrando no tema Fórmula 1. O Max Verstappen chegou na Fórmula 1 com 17 anos. É meio surreal a gente pensar nisso, né? Você acha, Ricardinho, que a chegada desses caras mais jovens, como o próprio Verstappen, Norris, os caras que chegaram muito rapidamente à Fórmula 1, porque já tinham toda uma estrutura por trás, o Verstappen com a Red Bull, o Russell com a Mercedes, você acha que isso traz uma cobrança e uma pressa maior para os pilotos em geral para tentar chegar lá? Ou não? Ou ainda vamos passo a passo? Cara, eu acho que é muito relativo, depende muito. Se o piloto tem academias e está sendo pressionado, o cara precisa dar resultado assim, sim. Mas, por exemplo, dando o exemplo da Fórmula 3, o campeão da Fórmula 3 esse ano, o francês, o cara tem mais de 20 anos, você entendeu? Bom, bem lembrado. Então, não é muito por aí, você entendeu? Mas eu acho que é muito relativo de cada piloto, de cada estratégia, do que o piloto busca. Se o cara está num Road to F1, se o cara está num Road to Indy, se ele está... vamos tentando ir para frente, qualquer coisa que der a gente muda, vai para o turismo ou para os próprios LMP, que agora a maioria dos pilotos estão testando, os LMP2, MP3 e EP2. Então, acho que é relativo. Então, é interessante esse ponto que você toca, que o Vitor Martins, campeão da Fórmula 3, tem 20 anos, o Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2, tem 22, e a gente está vendo ao mesmo tempo, enquanto eu falo que muitos pilotos estão chegando muito rapidamente, outros estão se despedindo mais tarde. Então a gente tem o Alonso aí já com mais de 40 anos, o Lewis Hamilton recentemente falou para o Toto Wolff que assina um contrato de mais 5 anos tranquilamente. Então quer dizer, talvez você chegar à Fórmula 1 com 23, 24, 25, como era antigamente, Exato. Não é um problema. Então às vezes é melhor você chegar bem preparado
do que eventualmente ter uma oportunidade muito cedo também e acabar se queimando. Tá aí o Nick De Vries, tem 27 anos de idade, acabou de estrear e fez o que fez. Será que uma oportunidade com 20 anos o cara entregaria? Não dá para saber. É isso, né? É relativo. A gente teve o caso do Max, que foi, como é que eu vou dizer, 1 em 1 milhão, né? Mas de qualquer forma, ainda há espaço para você trabalhar a sua carreira. Concordo muito contigo nisso. E no planejamento vocês pensam nisso, Ricardo? Sim, a gente pensa. Na questão do Max, só voltando num ponto, né, interessante, ele foi também um dos grandes percussores por ter entrado muito novo e ter batido demais, né, a mudança de regulamento para a superlicença, né? Então a superlicença hoje ela também te força você ter mais quilometragem. Então isso é legal. Então eu acredito assim, eu acho que no meu ponto de vista, como se eu fosse empresário, não só pai, eu acho que a idade teria que ter uma idade máxima para sair, para poder ceder vagas, né? E também uma idade mínima para entrar, entendeu? Ou uma quilometragem mínima para entrar, que é o que a superlicença pede, né? Então, assim, eu acho que isso vem com o tempo, eu acredito que vai se moldando, né? Como os orçamentos das equipes também estão se moldando. Então, assim, nós temos todo um projeto planejado já, né? Tudo é lógico, vai acontecer de acordo com os resultados que a gente vai adquirindo. Então, esse ano a gente tinha uma projeção de resultado, infelizmente batemos muito, ou bateram em nós demais, né? Principalmente na Fórmula 4 Brasil, e aí muda um pouco a nossa linha de resultado. Então, mas isso tudo é experiência que leva para o ano que vem. Então a gente tem uma linha de tempo traçada bem estratégica para onde a gente quer chegar. Tem algum piloto que te inspira, o Ricardinho, que você olha na Fórmula 1 hoje atual e fala, pô, esse é o cara? Eu gosto muito do George Russell, acompanho ele desde a F2, quando ele foi campeão, gosto bastante. Sou torcedor bem forte da Ferrari também, morei 2 anos na Itália, então eu gosto muito. Ferrarista. Mas não está muito bem esse ano também. Mas, se for pegar assim, a equipe, eu gosto muito da Ferrari, o piloto eu admiro bem o Russell. O que aconteceu esse ano? O que você acha que faltou? Porque o carro estava legal, né? No começo da temporada, pelo menos, ele chegou a abrir vantagem. O que você acha que aconteceu lá? Na minha opinião, foi um pouco... Não sei se foi o Leclerc que ficou muito pressionado, porque ele tinha abrido bastante. Tem até um post, não sei se foi a Fórmula 1 que fez. O começo do Leclerc chegou a abrir 60 pontos, depois o Max veio buscando. Mas eu acho que tá a ver com a questão do Leclerc mesmo, alguns erros que ele cometeu, que não é fácil. Eu estou na Fórmula 4 e já não é fácil. A Fórmula 1 deve ser ainda mais difícil. E também a questão da Ferrari, que teve algumas coisas ali, alguns pit stop que, cara, umas corridas muito, muito estranhas. Teve um GP, não me lembro onde foi, que o Sainz ia chegar em terceiro. A Ferrari pediu para ele parar e o Sainz chegou em sexto, entendeu? Mas ele conseguia terminar ali. Tinha muito espaço, acho que foi o GP de Barcelona. Então, tem algumas coisas que não entendo muito. Você também é tifoso, Ricardo? Eu assisto, eu gosto muito de ver a largada. Né? Eu tenho uma mania de trabalhar assistindo, né? Então eu ponho uma mesa lá com as minhas coisas e boto a TV virada e vou assistindo junto. Mas não sou tão matemático, tão estrategista nesse aspecto, não. Vou mais para curtir. Eu sou daquele cara que quer ver o pega, né? Então, por exemplo, como ano passado a gente estava aqui em Interlagos, quando teve a última corrida, né? Então, assim, no telão, aquela disputa e última volta, passagem, eu gosto dessa emoção. Quando a corrida abre muito, os carros ficam muito distantes, aí eu, sinceramente, já começo a me aborrecer um pouco, porque a gente é muito mais daquela situação assim, não, quero ver o negócio pegar. Uma coisa que está muito legal, né? A qualidade hoje para a gente poder assistir, as transmissões estão fantásticas. Então, isso também está nos motivando muito a assistir. Câmera no capacete, que é muito legal, né? Os dados ali que você tem de telemetria, do volante, é um negócio sensacional. Tecnicamente, para quem é apaixonado, faz toda a diferença, né? Exato. E, bom, a gente falou aqui da Ferrari. Você acha que faltou, de repente, uma melhor preparação, Ricardinho? Você está sabendo agora melhor do que ninguém do quanto é importante o coletivo, né? O estrategista, o engenheiro, o mecânico, todo mundo bem alinhado para que as coisas deem certo. Você acha que faltou, de repente, ali um material humano mais bem treinado, melhor preparado? Do tipo, o ano que vem é a chance, tem que estar todo mundo no máximo. Acho que a Red Bull teve isso e talvez tenha faltado na Ferrari? Eu acho que não, porque a Ferrari no começo já era boa, assim, entendeu? Tipo, um exemplo da Haas. A Haas, ano passado, 2 anos atrás, não estava investindo nada e tipo, os caras eram últimos, entendeu? Sim. E aí, esse ano, o Magnussen, o cara tem P9 quase todos os treinos, P10. O próprio Mick Schumacher melhorando muito também. Então, você vê que teve uma mudança realmente.
Mas eu acho que o caso da Ferrari, não porque eles começaram bem e depois veio regredindo. Então eu acho que foi faltou, para mim, o main, a gente chama lá, as gírias que a gente usa lá, chama main problem, tipo, o problema principal foi a questão de estratégia. Eu acho que estratégia de pit stop e de decorrência de corrida faltou bastante. É verdade, concordo contigo. Agora, Ricardo, a gente está pensando aqui, a gente falou de aberturas de vagas na Fórmula 1. O que eu tenho visto é que depois de um período em que o piloto pagante teve muita participação, ele era o cara ali, a gente viu a chegada do Mazepin, que eu acho que foi o ápice, né, quando a Fórmula 1 realmente falou, caramba, o que é que está acontecendo? Eu vejo que agora o Mazepin saiu, o Latifi está num momento em que ele está ali estrangulado praticamente e já teve a saída anunciada da Williams, não se sabe o que ele vai fazer. Você acha que a Fórmula 1 está voltando a ter um olhar mais técnico, que talvez a conta feche melhor você tendo um talento do que um baita pagante? Você acha que aos pouquinhos a gente está chegando lá? Eu vejo e a gente fica muito feliz, porque na verdade quanto mais era money, menos oportunidade teríamos, né? Então essa é uma questão assim muito difícil, porque nós somos um país em desenvolvimento, né? Então os recursos nossos patrocinadores acabam sendo limitados perante, de repente, algumas loucuras que fizeram alguns pais, entre aspas, na Fórmula 1. Então, estava virando um negócio de tipo meio de pai pagante, né? E isso ficava muito ruim, criou até uma conotação de tipo, cara, cadê a competitividade? Né? Vamos assistir o Mazepin, que hora que ele bate. Exato. Entendeu? Então, que hora que ele vai bater, né? Então, a gente ficou muito... Eu, particularmente, como pai investidor, fiquei muito desanimado. Aí, quando agora começou a mudar, que começou a buscar realmente os talentos, e o talento, quando você prevalece para o talento, o patrocinador vem. Porque ele sabe que ele vai investir numa coisa que tem condição de voltar ao recurso. Então, aí também a nossa oportunidade como pai, piloto e tudo mais melhora. Então, eu acho assim, é muito legal esse movimento aí que está voltando a ser por talentos. Continua sendo difícil, são só 18 cadeiras, né? 20, né? Agora, assim, né? Agora são e quando 20. Aparece alguma equipe interessada, os caras brecam ali no interesse, verdade. o que dificulta o aumento dessas vagas. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que traça um pouco desse investimento até chegar lá, que já é um investimento alto, né? Pelas minhas contas, dava na casa de 30 milhões de reais há uns 2 anos atrás. Então, você chega lá, você já conseguiu capitalizar a verba para levar o cara até lá. Para bater na porta, você precisa ainda botar mais 30, mais 40, fica inviável e tira o interesse desse início, de investir para chegar lá, né? Então, isso, na minha visão, também é um ponto complicado que eu acho que a Fórmula 1 está começando a trabalhar melhor. Voltando à escadinha da Fórmula 1, você está na Fórmula 4 aqui no Brasil. Próximo passo seria Fórmula 4 no exterior, mas você também já está cumprindo uma temporada lá. Sim. Então, o que vocês imaginam para o seu plano de carreira? É Fórmula 3 direto lá fora? Como é que vai ser? Não, Fórmula 3 não tem como, porque o carro é muito diferente de Fórmula 4. É outro tipo de freada, outro tipo de andar. A gente está planejando fazer, como nós fizemos, Fórmula 4 esse ano no Brasil, Fórmula 4 Espanha. Estão planejando fazer ano que vem mais um ano de Fórmula 4 para fazer uma carreira de Fórmula 4 bem preparada, porque o que a gente pensa que faz bastante diferença lá na frente é a preparação desde o começo, você entendeu? Porque, como eu falei, o mundo do automobilismo é muito diferente do kart. Então, se você é muito rápido no kart, mas no Fórmula, sei lá, um cara que não é rápido no kart, mas no Fórmula é muito rápido, não tem nada a ver uma coisa da outra. Então, a gente quer fazer ano que vem mais um ano de Fórmula 4 espanhola, que é o que a gente está fazendo esse ano, mais a F4 Brasil, só que ano que vem sem a F4 Brasil. E depois, talvez nós fazeremos Fórmula 4... Fórmula 3. Né? Fórmula regional. A Fórmula regional, para quem eventualmente não conhece muito as bases, ela é uma Fórmula 3, só que ela não pode usar o título de Fórmula 3. E o motor, acho que tem 100 cavalos a menos, uma coisa assim, sim, né? Sim, 400 cavalos o motor. Isso aí. A gente tem uma ideia também, não está bem formatado ainda esse caminho, por que a gente vai fazer mais um ano de 4? Tá? Porque quando a gente percebeu que na Europa, se você fizer 2 anos de 4, você melhora o seu resultado muito no segundo ano. Né? Porque você tem, por exemplo, esse ano lá, ele é rookies, né? Então, vamos lá, a Fórmula 4 Espanhola tem 30 pilotos, né, Rick? Sim. Dos 30 pilotos, rookies são 6. Então, esse ano, por exemplo, são 10. São 10 esse ano, né? Então, assim, rookies, o resto são todos da outra temporada. Então, para você, é importante fazer 2 temporadas de base, independente se você está fazendo Brasil ou Espanha, fazer 2 temporadas europeias.
Então faz 2 temporadas europeias, pega uma base muito boa, porque o custo da Fórmula 4 é bom, né? Então você não gasta muito. E aí Mesmo lá fora? Mesmo lá fora, comparado à Fórmula 3, comparado à Fórmula Regional. Então você faz mais KM. E aí o que você tem como oportunidade? A hora que chegar no meio do ano que vem, começa a testar. Faz uns testes na Regional e faz uns testes na 3. Se adaptar bem ao 3, pula a Regional. Vai direto para 3. E gasta o que você ia gastar um pouco mais em treino na 3, já no segundo semestre. Então começa a treinar de Fórmula 3 enquanto está correndo Fórmula 4. Entendi. Entendeu? Que é o que muitos europeus fazem. A gente teve meninos que entraram para a Fórmula 4 como rookie, só que eles treinaram 6 meses de Fórmula 4. Sim, isso faz uma diferença. Ficaram 6 meses treinando, 80, 90 treinos, para depois chegar e já andar no primeiro ano e andar na frente no primeiro ano. Então a nossa ideia é pegar e fazer a mesma coisa na Fórmula 3 no ano que vem, treinar muito Fórmula 3 para quando chegar como rookie na Fórmula 3, não chegar desconhecido da situação que vai enfrentar. Entendi. Então é uma coisa que vai se desenhando com o decorrer da carreira do piloto. Que diferenças que você vê da Fórmula 4 espanhola para a Fórmula 4 brasileira? Questão de planejamento um pouco, eu creio que a Fórmula 4 espanhola é mais planejada. A Fórmula 4 Brasil a gente teve algumas dificuldades, questão de calendário, que teve bastante mudança. Eu entendo também, a Fórmula 4 espanhola já tem 4 anos, a Fórmula 4 Brasil é nova, então o pessoal está ainda se acostumando um pouco com o ritmo. Mas, cara, para mim é quase a mesma coisa, o que muda mesmo é o pneu é um pouco diferente. No começo, eu vou até abrir um parênteses, no começo do ano, quando a gente não estava correndo e a Fórmula 4 espanhola começou em abril, a brasileira começou só em maio. Quando eu estava na primeira corrida da Fórmula 4 espanhola e faltava quase um mês para a F4 Brasil, todo mundo estava fazendo live, nossa, como é que vai ser a F4 Brasil e tal, o pessoal da mídia criando um monte de expectativa. Aí, quando eu cheguei na primeira corrida da Velocitar, foi uma corrida normal, aí eu falei, uma corrida normal de Fórmula 4, nada demais. Mas é muito parecido, claro, eu sinto muita diferença porque eu estou em casa e tal, estou com meus amigos lá nas corridas às vezes, tem pessoas que eu conheço, minha família vai, então isso é bastante diferente. Lá na Europa é só eu, meu coach e a equipe. Quem que é o teu coach? Chama César Campanisso, ele é campeão europeu de kart, campeão Fórmula Renault, ele correu com o Alonso quando foi campeão europeu, e é isso, ele mora em Portugal. Quando eu estava morando em Portugal até 3 meses atrás, ali em Lisboa, quase do lado com ele. Você fez kart na Europa também, né? Você teve um período de kart lá? Eu fiz 2 anos e meio de kart, 3 anos de kart na Europa. Que bom que você também já vai conhecendo os adversários, os caras que você vai ver lá na frente. A gente viu a diferença que isso fez, por exemplo, para o Drugovich, né? O Drugovich também fez parte da carreira no kart lá na Itália e também na Europa, e isso foi fundamental para a trajetória dele. Aqui no Brasil você está com a Full Time, que é a equipe do Maurício Ferreira. Sim. Essa distribuição ela é por sorteio, né? Os pilotos não escolheram as equipes. Sorteio. Como é que foi? Tudo sorteio de, no meu caso pelo menos, sorteio de carro, de mecânico, de equipe e só. Aí depois disso, depois quando a gente passou das 2 primeiras etapas, que foi Velocitar e Interlagos, a Vicar, de acordo com algumas reclamações, inventaram de fazer um ressorteio dos carros. Isso eu nunca tinha visto, na Europa não existe, mas eles inventaram de fazer um ressorteio assim. Eu achei que foi um pouco mal planejado. Eu acabei pegando um carro que estava com problema no motor, então de 4 cilindros, que é o motor, só 3 estavam funcionando e não deu tempo de fazer a revisão, porque decidiram fazer esse ressorteio muito rápido. Isso nos prejudicou muito na corrida 2 de Interlagos. Tanto é que o Ricardinho estava largando de segundo e não largou, entendeu? E isso na corrida 2, no segundo final de semana. E durante a outra corrida, no mesmo final de semana, o motor também parou. Então, assim, aconteceu algumas falhas nesse sentido, mas agora vamos para frente e tudo certo. Tem outro ressorteio, não, até o fim do ano? Agora acabou. Sorteou agora de novo. Aconteceu agora. Sim. Agora vai até o final do ano, né? Você ainda não andou no teu carro novo? Não. O ressorteio, nós fizemos a primeira etapa de Velocitar e a primeira de Interlagos. Teve ressorteio. Aí na semana seguinte, porque a Interlagos foi 2 semanas seguidas. Aí na segunda semana corremos Interlagos com o carro ressorteado e agora a Velocitar de novo com o carro ressorteado. Aí ressorteou de novo para Goiânia e Interlagos. Entendi. Eu abro um parênteses, eu sei que não é fácil, né? A posição da Vicar é uma posição bastante complexa. Sim. Tá? Encarar um campeonato novo, de um produto novo. Então, assim, eu acho que esforço por parte deles não faltou.
Tá? Então, realmente, são coisas que acontecem e eles estão se esforçando muito para que isso seja resolvido. Tanto é que os técnicos dos motores estavam aí. Entendeu? Então, como a gente identificou o problema no motor, infelizmente foi durante as corridas, mas eles praticamente, e a Full Time também, trabalhou a noite inteirinha em cima do nosso carro para a terceira corrida, entendeu? Do final de semana. Então, assim, a gente vê um esforço de todo mundo para a categoria realmente pegar, porque realmente a gente está muito feliz. E eu posso comparar com as corridas que a gente vê na Europa, aqui é um evento. Isso aqui é legal. Sim. Lá na Europa é uma corrida, mas para nós é um evento. Então, a gente tem uma felicidade muito grande. E o Ricardinho ter ido de correr de kart na Europa faz parte de um plano estratégico, inclusive para a situação de formatação da língua. Então, né, para que aprendesse o italiano, para que aprendesse o inglês, para que pudesse aprender o espanhol. Então, todas são as línguas que ele vai precisar no automobilismo. Né? Então, também foi parte desse planejamento. Tem um vídeo aqui também no canal em que eu mostro os pilotos de Fórmula 1 poliglotas. E Exato. assim, são uns 15. Exato. Tirando os britânicos, que estão lá na zona de conforto, os demais sempre aprendem um italiano, um francês, um espanhol. Então, de fato, isso é muito importante, é muito relevante, porque na hora que você sentar na mesa com um cara importante, certamente falar na língua dele, né, traz toda a diferença. A gente viu, né, o próprio Felipe Massa, o Rubinho na Ferrari, o quanto eles tinham, né, esse carinho interno em função da facilidade que tinham no italiano também. Então, sem dúvida, faz muita diferença. Lá na equipe, você está como companheiro de equipe, entre outros pilotos, do Fefo Barrichello, né? Na Full Time, sim. Como é que é o relacionamento lá? O Rubinho aparece lá de vez em quando, dá umas dicas para molecada ou não? O Rubinho, ele me deu umas dicas na corrida do Velocitar, quando eu acabei não indo bem por problemas do motor. Ele deu umas dicas muito legais lá sobre a questão de sempre estar para cima e tal, mesmo nos momentos ruins. Achei muito legal a dica do Rubinho. Mas sim, ele sempre está nas corridas. Eu acho que de 4 corridas que teve na F4 Brasil, acho que quase nenhuma ele não teve, só nos treinos assim que ele não vai. Mas o Fefo, companheiro normal. Não, legal. E bacana ter essa presença do Rubinho lá, e especialmente também dando essa atenção aos outros moleques, né? Ele já passou por isso e sabe como é difícil, né? Ele teve uma trajetória bem sofrida para chegar lá, né? Então é bacana de observar também. Teve um momento muito legal, né? Nesse momento que o Ricardinho comentou, foi nesse final de semana, aí só fazendo um adendozinho, uma correçãozinha, foi em Interlagos, que ele bateu o papo com você. Sim. Foi em Interlagos, foi no Velocitar. Foi lá no Interlagos quando a gente estava com esse problema no motor, sabe? Assim, Velocitar você pegou os pódios, pegou o pódio e ganhou uma. E aí Interlagos com o ressorteio... E aí, todo o esforço, aí o Rubinho veio falar para ele assim, né? Cara, vem cá. Porque o Fefo largou e o Ricardinho largou. Aí o Ricardinho estava em segundo, e aí eu larguei, desculpa te interromper, eu larguei de primeiro, no caso. Meu motor falhou e o Fefo que estava em segundo, e o terceiro me passaram, porque meu motor estava muito fraco. E aí, mas você conseguiu antes do S ainda pular para segundo. Aí eu consegui defender. Aí o outro piloto, a Annunziata, foi lá e bateu no pneu nosso, estourou o pneu. Sim. Perdemos a corrida, acabou a corrida. Né? Então ele estava em segundo atrás do Fefo. Foi a corrida que o Fefo ganhou. Sim. Né? E a gente tinha muita possibilidade de ganhar aquela corrida, né? Mas se aconteceu a infelicidade, o cara foi lá e bateu no pneu, estourou nosso pneu. Aí fomos pro boxe, acabou, né? Vamos embora. Aí o Rubinho veio falar, cara, vem cá. Cara, eu vejo seu esforço, eu vejo sua dedicação, eu acompanho você. Cara, não baixa a cabeça não. Tá? Continuei, eu estava do lado. Aí depois eu fui agradecer ao Rubinho. Falei, cara, obrigado. Você não tem noção o que é o que você acabou de fazer para nós, eu como pai, ele como piloto, com a referência que a gente tem de um puta cara que você é, um baita piloto. Então foi muito legal, eu tenho muita gratidão por esse momento que a gente estava mesmo assim, chateado, triste, né? Porque tinha a oportunidade de pegar pódio em Interlagos, imagina. E aí foi tirado porque bateram no nosso pneu. Mas que legal essa postura do Rubinho, sendo um ídolo, né? E qualquer pai de piloto seria legal ter chegado lá e dito isso, mas com o peso que carrega um cara que fez mais de 300 corridas na Fórmula 1, com certeza é muito legal. Bom, e a gente está recebendo então o Ricardo Grácia e o Ricardinho Grácia. Mais do que um pai de piloto, o Ricardo Grácia também é um grande empresário do automobilismo, como eu disse no início, construiu um dos kartódromos mais modernos do mundo, que chegou inclusive a estar confirmado para receber uma etapa do Mundial de Kart, para receber uma edição do Mundial de Kart. Isso não foi possível em função da Covid-19, mas eu queria entender, Ricardo, como é que surgiu essa ideia
Porque uma coisa é gostar de automobilismo, uma coisa é viver o automobilismo, é ter um filho piloto, é trabalhar nisso, e a outra coisa é você abrir um espaço que serve ao esporte. E a gente sabe que nem sempre há garantias de que isso vai ser rentável. A gente vê um monte de pistas aí sendo destruídas exatamente porque o poder público ou a própria iniciativa privada, os próprios donos, investidores desses terrenos encontram outras funções para ele. Então, o que te fez criar o Speed Park e como é que surgiu essa ideia? Na verdade, assim, o que acontece? A cabeça de empreendedor é aquela situação. Né? Eu ia para as corridas do Ricardinho, aqui no Brasil, e ficava pensando, cara, olha o tanto de gente que vem e não tem estrutura. E aí você ia na corrida na Europa, não ia tanta gente, porque lá não vai tanta gente de público, vai mais família mesmo ali, o piloto, os mecânicos, com estruturas muito melhores que as nossas, entendeu? E aí eu pensava assim, como também tem estruturas piores, né? E eu pensava, putz, o Brasil, com tanto que gosta de automobilismo, com o público que tem, e nossos campeonatos de kart são gigantes, quantidade de piloto que corre, tanto o F4 quanto os dois tempos, é grande. Então eu comecei a olhar isso como negócio. Falei, cara, acho que eu vou montar um negócio nesse sentido. E também, para mim, seria importante para a gente ter uma posição diferenciada dentro do automobilismo, porque a nossa história de família, quem é do automobilismo é o Marcos Graça, que foi campeão em 86 da Stock Car. Baita nome. Ele é primo do meu pai, primo de primeiro grau do meu pai. Então, assim, dentro disso, eu falei, cara, eu não sou ninguém, eu sou um sapateiro, vamos dizer assim, né? Eu preciso me tornar alguém dentro do automobilismo. Só para explicar, é porque você é da indústria. Tem fábrica de sapatos. Tem uma indústria de calçado. E aí eu falei, eu vou construir o Speed Park, aí eu entro para o contexto do automobilismo, começo a fazer parte desse cenário, começo a fazer parte desse grupo, que eu acredito que venha trazer algum benefício para o Ricardo também. Só que aí eu fui para aquela cabeça, bom, onde eu vou construir? Meu coração pediu para construir na nossa região, apesar de ser longe de São Paulo, apesar de estar numa região que tem assim uma situação climática um pouco calor, né, em alguns momentos mais do que outras áreas do estado de São Paulo, mas a gente fez um projeto muito diferenciado. Então nós criamos um projeto totalmente diferenciado a nível de pista para a parte técnica e de estrutura, fora a parte que você tem do lazer. Então hoje eu tenho uma visitação média de 18 mil pessoas por mês. Caramba. 18 mil. Domingo lá é o domingo no parque. Entendeu? Então eu tenho campeonatos amadores, que são os que nós temos com a Mica, com o F4K, que são o pessoal que corre nos nossos karts alugados, a gente de aluguel, nós temos 90 karts de aluguel, e tem os campeonatos profissionais, como já foi o brasileiro para lá. E aí a minha cabeça de novo começou a fazer uma visão de criar produtos, onde a gente criou o troféu Ayrton Senna, é um produto nosso, o Circuito Paulista de Kart é um produto nosso, e para completar isso, a gente está recebendo agora os motores Ocalca Júnior. Nós vamos receber... São as principais categorias do kart no mundo. Exato. Então nós vamos trazer para o Brasil a modernização de motorização que tem na Europa, que aqui ainda não tem. Vamos ter 54 motores OK e 54 motores OK Júnior para fazer campeonatos de locação com motores OK. Ou seja, vamos trazer o nível europeu de motorização para o Brasil. Isso vai estar lá no Speed Park. E é um complexo para atividades da família toda, né? Não é? Tudo. Você é piloto, você vai lá. Não, tem brinquedos para molecada, para os menores, né? A gente tem uma pista lá que você anda em jipinhos no meio dos dinossauros. Então, para crianças de 4 a 6 anos. Aí, para as crianças de 6 a 8, a gente tem o Seninha, GP Racing, que é uma pista oficial do Instituto Ayrton Senna, com o Seninha. A criança se veste de Seninha, que vai correr. São todas mobilidades elétricas já. E a gente tem o Speed Drift, que é uma cidade com triciclos de drift, onde você brinca com drift. E você tem o nosso restaurante temático, que é praticamente assim, você está dentro de um ambiente de automobilismo. Carro de estoque na parede, carro de Fórmula Indy para você visitar e olhar, tudo tematizado. Então você entra lá, é muito legal. E aí, tudo climatizado. Então são ar-condicionados desde os paddocks VIP, nos restaurantes, nas salas de briefing, então é muito legal, é um ambiente agradável, um ambiente extremamente bem cuidado, né, o que a gente percebe de diferente de outros lugares. Então é isso que a gente está hoje trazendo para a população e para o mundo do kart, aquilo que ele merece como uma casa para ele estar durante as competições. E acho que você também, você falou aí do teu coração que tocou para Birigui, mas acho que você acaba fomentando também o turismo na região, né? Isso eu acho que é muito importante. A gente falava aqui até fora do ar, dessa questão de poder ir para lá, de passar um fim de semana, quem compete
pode ir para a pista, quem não compete vai curtir ali o parque. Então, e é uma região muito bonita, né, interior de São Paulo. É boa. Então, acho que tem tudo isso também atrelado a esse projeto, né, que aí já não é diretamente, mas indiretamente. Tem, e a gente fez hoje né, nossos produtos, as nossas corridas, elas não são corridas, elas são eventos. Então, você tem a parte de corrida e à noite você tem os eventos. Então, por exemplo, o último Troféu Ayrton Senna, nós tivemos durante 4 noites, show toda noite, com 6 estações de churrasco. Então, você tinha um churrasco ali para vocês comer, qualquer tipo de churrasco a gente tinha para oferecer, e ao mesmo tempo as bandas tocando, o pessoal dançando. Então, assim, acabava a corrida e tinha o público, um local para ficar e se divertir. Então, isso a gente faz. E a gente tem áreas de show também, tem muito show. Né? Então, o Fernando de Sorocaba é lá, né? Quando vai para a nossa região faz o show lá. E tem outras festas regionais que são feitas dentro do Speed Park também. Ou seja, a gente quer casar competição com evento, que é o que o americano sabe fazer bem, né? Que não é só uma competição. Você vai lá e tem coisas paralelas à competição acontecendo para que o entretenimento seja global ali dentro. Muito legal. Tenho certeza que isso vai fazer com que a gente cresça cada vez mais aqui como automobilismo, como categorias de base, ter um espaço como esse até para criar de referência, né, para que outros investimentos surjam nessa área. Queria agradecer vocês aqui pela presença no primeiro Stint. Esse aqui é o primeiro que a gente faz nesse formato, sabia? A gente estava com muitos vídeos aí gravados, eu falando da história da Fórmula 1, às vezes trazia um convidado ou outro, mas sempre pela internet, né? Isso aí, a pandemia fez com que a gente fizesse isso com muito mais frequência. O pessoal ficou meio preguiçoso também de sair de casa. Mas agora a gente está estreando esse novo formato aqui e bom ter vocês aqui. Queria te agradecer, Ricardo, e te desejar sorte nas 2 temporadas aí de Fórmula 4, Fórmula 4 espanhola, e tomara que a gente se encontre aí com belíssimos resultados nas pistas. Show, obrigado. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Prazer nosso. É isso, pessoal. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, deixa aí o seu like, faça a sua inscrição e o primeiro Stint sempre com conteúdos semanais, toda quinta-feira aqui às 19h30. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!